Olá, crianças! Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Hoje iremos falar sobre geometria. E o objetivo da nossa aula de hoje é comparar as figuras não planas com as figuras planas, reconhecer as regiões planas, retangulares, quadrangulares, circulares e triangulares, a partir das faces dos sólidos geométricos. O objetivo dessa aula é que vocês reconheçam as figuras geométricas no dia a dia de vocês, como cubo, pirâmide, esfera, cilindro. No mundo físico, aí na casa de vocês olham para um objeto e lembram das formas geométricas, tá bom? Então vamos lá. Vamos observar os objetos abaixo. Vocês conhecem esses objetos? Tem na casa de vocês? Quais lembram figuras não planas e quais lembram figuras planas? E vamos pensar em outros objetos. Nós temos a bola, o CD, o dado e as cartas de baralho. Que objeto acima lembra figuras não planas? Vamos pensar? Qual objeto não é uma figura plana? Quem falou dado acertou, porque as figuras planas são formadas por superfícies planas. Elas não têm lados, elas não são tridimensionais e nem possuem volumes. Então, a figura não plana é o dado. Que objetos lembram figuras planas? Tiraram que são figuras planas. Acabei de falar, formada por superfícies planas. Então temos a bola, o CD, as cartas de baralho. Elas não são tridimensionais, elas são planas. Você conhece outros objetos que lembram figuras não planas? Quais? Nós temos a pirâmide, o cilindro, nós vamos ver mais na frente. Vamos lá. O dado que nossa turma observou no início da aula foi desmontado. Vocês já viram um dado desmontado? Observe. Quantas partes ele tem? Quantas partes o dado tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O dado tem 6 partes. Elas são todas iguais? Todas as partes do dado são iguais? Que figuras planas suas partes lembram? Lembram a figura plana de um quadrado. São pequenos quadradinhos que formam o dado, não é mesmo? Guilherme representou um relógio da parede visto de frente. A imagem desenhada por Guilherme lembra uma figura plana ou não plana? Vamos comparar o relógio de parede com o nosso registro. O que lembra essa representação, esse desenho que Guilherme fez? Representa um círculo, não é mesmo? E nós vimos que círculos são figuras planas, porque elas não são tridimensionais, elas não têm lados, elas são figuras planas. Karina também quis representar o telhado de uma casa visto de frente. De que posição Karina observou o telhado de casa? Ela estava de frente. Se Karina estivesse olhando de outra posição, ela iria desenhar a mesma imagem? Ela não iria, não é mesmo? Ela não ia ter a mesma visão que ela está tendo estando de frente para a casa. Que figura não plana ela desenhou? E observando a imagem da casa, que outras figuras não planas você consegue encontrar? Então, as figuras não planas são os sólidos geométricos, são tridimensionais e possuem volume. Então, vamos olhar
Karina fez o triângulo. O triângulo é uma figura plana. Ele tem o mesmo formato que a pirâmide, só que a pirâmide tem volume e lados. Então, a pirâmide é uma figura não plana, mas o triângulo é uma figura plana. Então, Karina desenhou uma figura plana. Se Karina resolvesse representar um retângulo, que parte da casa ela deveria desenhar? Vocês lembram? Marina observou a imagem de Karina representando o telhado. Olha o que ela disse. Que lindo, Karina! Seu desenho mostra uma pirâmide. Marina está correta em sua fala? Por quê? Como ela pode ter pensado para chegar a essa conclusão? É isso que a tia Daiane acabou de explicar. Pirâmide tem os lados e o triângulo não tem. E é muito fácil a gente confundir, né? Triângulo e pirâmide, porque tem o mesmo formato, só que um tem os lados e o outro não tem. Em que Marina deve ter pensado para essa resposta? Ela viu o telhado, o formato do triângulo e lembrou imediatamente do formato das pirâmides. O que você diria a Marina para que ela entendesse a diferença entre triângulo e pirâmide? Nós diríamos que pirâmide tem lados e triângulo não tem. Hoje, ao observar algumas partes das figuras não planas, aprendemos que elas podem representar as figuras não. Observem as figuras não planas. A partir dessas figuras, podemos obter algumas. Pirâmide de base quadrada. Vamos observar que em cada forma geométrica tem outras formas escondidas. Então, na pirâmide, a base dela, dos lados, é um quadrado. No cilindro, na parte de cima, é um círculo. No paralelepípedo, a parte de baixo, ou a parte lateral, é um retângulo. Vamos brincar de detetive. Siga as pistas das enquetes e descubra a figura intrometida de cada grupo. Vamos descobrir qual é a figura intrusa? Observe cada grupo, identifique as figuras e pense sobre suas características. Qual é a figura que não possui características de etiqueta? Figuras não planas. Qual é o intruso da primeira? É o triângulo, porque ele não é uma figura não plana. Ele não tem lados. Observem que a caixa tem, o cubo tem vários lados, mas o triângulo não tem. E esse triângulo representando aqui o telhado de Karina não é uma figura plana. E vamos lá para as figuras planas. Qual é o intruso das figuras planas? O círculo é uma figura plana, não é mesmo? O quadrado é uma figura plana. Mas essa esfera com lados, ela não é uma figura plana. Então, é ela a intrusa. Figuras não planas que pelo menos uma das partes representa um quadrado. Nós vimos que a base da pirâmide é quadrada e a base do dado são vários quadradinhos, não é mesmo? Então, o intruso aqui é o cilindro. O cilindro tá aqui de intruso. A base dele representa um círculo e não representa um quadrado. Então, essa foi a nossa explicaçãozinha de hoje e agora vamos para a nossa atividade. Tchau!